Só com o cupom FBUTEC você ganha até R$100 de bônus para apostar na KTO. Tá esperando o quê? Link na descrição. O Felipão lembrou da discussão que você teve com o finados Mário Sérgio, e eu lembro que a discussão era sobre isso, né? Sobre a questão dos técnicos brasileiros com relação à comparação com os técnicos estrangeiros, salvo algum engano. E eu me lembro da ocasião do Mário Sérgio falar, pô, você não tem capacidade para falar isso porque você não... Eu trabalhei no meio, você nunca treinou. Eu sempre evitei falar muito da minha treta com o Mário Sérgio, porque ele não está mais entre nós. Mas é legal eu falar para explicar. Uhum. O que eu vou falar aqui é com todo respeito, porque depois da minha treta com o Mário Sérgio, a minha relação com ele melhorou 1000%. Uhum. Ele teve acidente depois, antes da questão da Chapecoense, do avião. Ele teve um problema de saúde, eu fiquei próximo, tive contato com a viúva dele, que é uma pessoa maravilhosa. O Mário Sérgio aprendeu a gostar de mim. E tem vários colegas, João Guilherme e tal, que falam disso. Pô, o Mário Sérgio gosta de você e tal. Então, a minha relação com ele, que era 0, até aquela treta, depois da treta melhorou 1000%, assim, porque ele passou a me respeitar. O Mário Sérgio, talvez um pouco, não sei, questão geracional e tal, e ter sido um jogador genial, e foi depois um técnico que não ganhou títulos, mas era inovador pra época, com uma leitura tática, não sei o quê. O Mário Sérgio, ele tinha preconceito contra jornalista. Então, na cabeça dele, aquela coisa, jogou bola? Eu falo com você de futebol. Caramba. Não jogou bola? Você é jornalista? Então, assim, tem outros colegas que eu não vou citar aqui, que eu trabalhava com ele falava mal. Esse aí jogou aonde? Esse aí. Pô, cara, tem que ouvir esse cara falar. Então, assim, o Mário Sérgio tinha um preconceito, era uma coisa dele. E isso foi, acho que, o grande motivador pra ele discutir comigo naquele momento. Uhum. Então, eu dei minha opinião, naquela época eu já falava. Eu acho que os técnicos estrangeiros são mais bem preparados que os brasileiros. Ele comprou ali, muita gente entendeu 2013. Assim, ele tá sendo ali meio que defendendo a categoria, a classe, né? Isso que eu ia perguntar. Porque eu tem vejo um pouco disso, mas ali tinha muito assim, tipo, quem é você, garoto, pra falar assim? Claro. Você jogou, você treinou, você ganhou alguma coisa? Você jogou bola profissionalmente? Você foi técnico? Quem é você para falar isso? Foi muito assim, ali, uma motivação dele por eu ser jornalista. Uhum. Então, e depois ali ele exagera e passa do tom. Quando ele fala assim, eu lembro de você. Eu falei, cara, eu sou repórter, eu fui jornalista há muito tempo, sou jornalista, cobri clubes, vi treinos. Aí você... como é que fala assim? Você só ia lá pra comer, falar com seus colegas, você nem ia prestar atenção nos treinos. Ele não lembrava de mim nunca, sabe? Ele falou assim, sabe? Então ali foi muito ali meio que um personagem e um pouco desse preconceito que eu tô falando aqui dele, que ele mudou. Aquilo pra ele mudou o Mário Sérgio. E eu tive a sorte, a última entrevista do Mário Sérgio foi pro UOL. E aí perguntam pra ele, quem tá hoje na internet você pode ver, né? Perguntam pra ele 2 arrependimentos dele. Um, ele cita o José Poy, que ele ajudou a derrubar no São Paulo. Ele falou, eu fui um dos jogadores que derrubaram o técnico José Poy. E ele falou, e eu gostava do cara, o cara era legal, o cara não merecia isso. Eu me arrependi. Ele tinha bronca de dirigente de São Paulo, mas o técnico era legal. E ele ajudou a derrubar. Cara. Ele falou assim, então tem um arrependimento de ter ajudado o cara a perder o emprego. Uhum. E outro arrependimento é o Rodrigo Bueno. Que ele cita um pouco isso. Depois o Mário Sérgio virou uma estrela, um cara muito bacana no Fox Sports Rádio. Sim. Que ele era o único boleiro. O resto é tudo cara jornalista de comunicação, a Benja, Mano, Sormani, Pascoal. Ele começou a lidar muito bem com jornalistas. Então ele perdeu esse preconceito. Eu acho que muito da treta que teve comigo fez com que o Mário Sérgio repensasse isso. Tanto que depois ele colocou, na última entrevista dele, como um arrependimento. E é engraçado isso, né? Porque assim... até hoje, cara, essa treta foi em 2012, foi no comecinho do Fox Sports. E eu já tava lá, né, comecei no primeiro dia do Fox Sports, eu já tava lá. O Marcelo chegou acho que 6 meses depois. Foi contratado como comentarista estrela, um cara que já tinha um nome de TV aberta, além de ter sido um genial jogador e tudo mais, não sei o que, já era um comentarista muito reconhecido, tem uma leitura tática impressionante e tal. Então ele chegou grandão e meio ali, não, jornalista, amigão, dá uma segurada, vou dar baixa a bola que você não jogou no lugar nenhum. E ele passou a gostar de me conhecer melhor. Poxa, esse cara é legal. Eu fui discutir com ele, teve uma treta depois até no Twitter, que ele tava numa transmissão de um jogo do Galo, do Cuca, elogiando, ninguém no mundo faz uma linha de impedimento melhor que a do Cuca. E aí eu citei a Holanda, eu falei, poxa, tem um tal de Rinus Mitchell aí, a Holanda, o Carrossel, que fazia uma linha de impedimento que era espetacular. Aliás, até criou, né? A offside trap em inglês, né? É uma referência e tal.
E aí aí a gente foi discutir um dia, ele falou, não, você conheceu o Marinho Pérez, porque jogou com não sei quem, blá, blá, blá. E ele começou a falar de futebol comigo e deu essa abertura. Porque antes era assim, eu não falo. Você não jogou bola, eu não falo com você, eu não vou discutir com você. A partir dali ele começou, poxa, o cara, ele sabe só do futebol, ele estudou, ele conhece o carrossel holandês, ele vê o Atlético do Cuca, e passou a ser mais, digamos assim, dócil, aceitar mais o diálogo com os jornalistas. Muita gente pergunta, pô, tem rivalidade? Você já trabalhou com muitos ex-jogadores? Teve uma treta um pouco do Edmundo na época do Fox, tinha o PVC, e ele falava, vocês jornalistas e tal. O Edmundo tem um pouco dessa cabeça, assim, mas o Edmundo bem menos, assim, sabe? Já acho que a cada geração há mais intercâmbio entre os ex-jogadores e os jornalistas. Um respeito mútuo, entendeu? De cada um na sua. O Boleiro tem uma história, uma vivência, né? A prática, que a gente nunca vai ter, né? Que nunca um jornalista vai ter, né? Um conhecimento técnico e tal. E de vida, né? Porque o cara conviveu em concentração, em viagem, em time, em dirigente, tem muita história. E respeitam os jornalistas pelo estudo, pela base. Muitos dos jogadores hoje tentam fazer cursos, né? Também estudar, se aprimorar. Alguns têm uma cabeça brilhante e não deram certo na comunicação. Outros, ao contrário, né? Nem eram tão geniais, craques, não sei o quê, mas se deram bem nesse meio, né? Cada vez maior. Isso, eu trabalho muito com futebol internacional. Você pega em outros países, essa química existe. Legal você ter um cara que é um jornalista, um cara que tem uma teoria, e o outro cara que é mais boleiro, que tem a prática. A convivência é meio complementar, assim. Até em transmissões, em programas. Qual né? que você gosta mais, assim, jogador? Assim, cara, eu sou muito fã do Tostão, né? E sou suspeito a falar porque ele foi meu companheiro. Eu trabalhei 17 anos na Folha. Sim. 15 anos como colunista. Então, quase sempre... futebol internacional, né? Então, assim, eu sempre tive um paralelo com o Tostão, que é um cara que ele foi chamado pra TV, ele não é muito a dele, ele é muito mais pacato, tal, assim, caseiro, um mundinho dele ali. Então, ele... E um grande pensador, assim, né? Então, um cara que eu acho que eu admiro muito, né? Como um ex-jogador que veio trabalhar na comunicação. Embora não seja de televisão, né? Então, a tua pergunta é assim, tem um cara de TV que você gosta... Não, geral. Assim, de jogador, eu cito o Tostão como um grande exemplo. E o Tostão é um cara extremamente inteligente, brilhante, então a gente aprende com ele, entendeu? Sim. Você vê, e de uma forma simples, né? Nada rebuscado tal, mas é um cara com uma capacidade, além de um ser humano espetacular, né? Eu tive a sorte de ser colega de trabalho dele, de ser amigo, né?